Nós, na semana passada, falamos sobre esse capítulo, sobre a parábola das dracmas, e hoje eu quero falar novamente nesse texto, só que sobre a parábola do filho pródigo, que começa no versículo de número 11. Lucas 15, versículo 11, a palavra do Senhor, ela diz-nos assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens ou da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens ou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Verso 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas ou as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Verso 20. E havendo levantado-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, pelo menos eu acredito que já tenha conversado, ministrado a vocês esse texto pelo menos umas 4 vezes, a respeito dessa parábola do filho pródigo, que para mim é uma das mais ricas parábolas proferidas por Jesus. Porém, apesar de já haver falado sobre ela várias vezes, nós cremos naquilo que a Bíblia diz de si mesmo, que ela se renova a cada dia. Então, eu quero convidá-los hoje para olhar para esse texto a partir de uma perspectiva que eu até então não havia tentado. Hoje, pela manhã, lendo esse texto, orando por esse texto, Deus ele ministrou algo ao meu coração que até então não havia saltado-me aos olhos. A mensagem de hoje ela vai ser bem simples, objetiva, mas eu peço a você toda a sua atenção, não apenas a atenção da mente, mas um coração aberto, crendo que não porque o Jodson está falando, esqueça esse personagem, esqueça isso, esqueça o timbre da voz, mas creia que o Senhor tem algo para compartilhar conosco hoje. E a palavra dele é viva, eficaz e ela não volta vazia. Esse texto que a gente acabou de ler, como eu antecipei no início da minha fala, é conhecidíssimo. Jesus conta uma parábola, uma história, para falar a respeito das grandezas do reino de Deus, para falar a respeito de como Deus se relaciona conosco. E para ilustrar isso, ele traça para nós esse cenário. Ele diz que um homem tinha 2 filhos. E um dia, esse homem, esse pai de família, que não tem nome no texto, ele é apenas identificado como pai ou como o chefe da família, ele é procurado por um dos seus filhos. Não foi o mais velho, foi o mais novo. A gente não tem como precisar quantos anos esse jovem tem. Mas ele é o mais novo dessa família. A Bíblia diz que ele procura o seu pai, quer ter com o seu pai uma palavra. Talvez, num primeiro momento acreditava-se que aquilo fosse um diálogo normal, um pedido. Pai, estou precisando de um tênis. Ou pai, estou precisando de... Não, ele vai ao pai e o assunto que ele tem para tratar é muito tenso. Eu imagino que esse jovem, ele está afoito, ele está ansioso, porque o pedido que ele tem para fazer não é um pedido comum. Ele diz ao pai a seguinte coisa: olha, eu sou seu filho,
e eu conheço os meus direitos. Eu sei que uma parte de todo esse patrimônio aqui é meu. Então, eu queria que o senhor fizesse um favor para mim. Sei que por ocasião da sua morte, esse conjunto de coisas, essa fazenda, esses bens, vão ser divididos entre eu e meu irmão. Então, eu queria que o senhor fizesse os cálculos e que o senhor visse o quanto eu tenho direito. Eu quero a minha parte. Esse pedido, essa fala, ela é dentro dessa cultura, e se a gente for transportar, inclusive dentro da nossa, assustadora. Porque o que esse garoto está pedindo ao pai é algo muito sério. Se ele simplesmente pedisse para saber quanto tinha, fazer um levantamento financeiro, isso já seria um tanto quanto grave. Só que ele não quer apenas saber quanto tem. Ele poderia dizer, pai, só a nível de informação, porque vai que o senhor morre amanhã, eu estou pensando em casar, ou tenho uns investimentos, eu estou pensando em estudar fora, só para, a nível de informação, assim, sem querer ofender, mais ou menos quanto eu tenho aí em caixa? Já seria um tanto quanto assustador. Mas o que ele pede é mais grave. Ele não diz apenas, eu quero saber quanto eu tenho. Ele diz, eu quero ter a posse disso na minha mão. Ou seja, calcula a minha parte e me dá agora. Isso é uma afronta, porque ele está dizendo para o pai a seguinte coisa, aquilo que eu só teria direito quando o senhor morresse, eu quero agora. Em outras palavras, ele está dizendo, para mim é como se o senhor já tivesse morto. A única coisa que me interessa na nossa relação é a parte do meu dinheiro, são os meus bens. O mais surpreendente talvez não seja o pedido do jovem, porque um coração envaidecido é capaz de qualquer coisa, mais o comportamento do pai. O pai, quando ouve isso, ainda mais numa cultura como a oriental, ele podia ter aplicado no filho uma correção. Ele podia ter disciplinado o filho por uma desonra. Só que o texto diz que quando o pai ouve isso, ele, de maneira benevolente, ele entrega ao filho aquilo que, aspas, lhe é de direito. Está aqui. Toma aqui a parte que é tua. Esse garoto recebe nas mãos do pai aquilo que pertence a ele, aquilo que foi confiado, que deveria ser entregue a ele num tempo certo. Ele antecipa isso e ele tem esse valor nas mãos. Sabe, esse pai é surpreendente, porque ele consegue fazer uma leitura muito precisa do que está acontecendo. Quando esse garoto vem pedir o dinheiro, esse pai sabe que, embora ele ainda esteja dentro da casa, o coração dele não está mais ali. O pai sabe que aquilo que a Bíblia diz, a boca só fala do que o coração está cheio. O pai sabe que ainda que não lhe dê dinheiro, o filho já foi perdido. Porque a perdição não é consequência do ter ou não ter dinheiro. A consequência é a perdição da alma. A consequência, a perdição, acontece aqui dentro. A perdição não acontece o dia que eu recebo a bolada. A perdição já aconteceu aqui dentro. O dinheiro, ele apenas revela aquilo que a gente já é. O dinheiro, ele apenas dá meios para a gente pôr em prática aquilo que já se passa dentro da gente. Não é à toa que alguém disse por aí que se a gente quiser conhecer alguém, dê poder ou dê dinheiro, dê recursos. Coloque esse cara num pedestal. E aí você vai descobrir quem ele é de fato. Esse pai percebe que o garoto já está perdido. Tudo que vem depois é consequência, tudo que vem depois é fichinha, o coração dele já se foi. O pai diz, então tá bom, tá aqui aquilo que é teu. A coisa só piora, porque esse rapaz, ao receber o dinheiro, ele tem um outro ato que é terrível. Porque se ele recebe o dinheiro e ele guarda isso consigo, ou ele compra uma fazenda do lado, ou ele casa-se e mora na vizinhança, isso traria um pouco mais de tranquilidade para o coração do pai. Está próximo do olhar, está num perímetro conhecido, mas a primeira coisa que esse garoto faz quando recebe a bolada
o texto diz que ele parte para uma terra longínqua. A ideia dele é o seguinte: eu quero o dinheiro do meu pai e não quero mais ver meu pai. Ele pega o recurso e, como a gente diz lá no Rio, ele vaza, ele some. Ele embarca não sei para onde e ele vai para um lugar muito distante. E a Bíblia diz que lá ele gasta tudo aquilo que recebeu. É terrível, porque não obstante ter captado os recursos do pai, ele usa esses recursos de maneira completamente fora de propósito. Ele destrói. Isso talvez seja um cenário que se repita com muita frequência. Esse pai simboliza o próprio Deus, que mesmo a gente não sendo merecedor, por nos enxergar como filhos, ele nos dá dádivas, nos concede vida, nos concede fôlego, nos concede saúde. Há alguns aqui que, entre nós, como eu, que quando crianças ouviram um diagnóstico, vai morrer, mas o pai vem e paga essa fatura, e devolve a vida, e restabelece. O problema é que algumas vezes nós pegamos aquilo que recebemos de Deus e vamos gastar longe dele. Tem gente que recebeu saúde de Deus e está destruindo essa saúde num vício maldito. Tem gente que recebeu vida de Deus e está destruindo isso numa perversão louca. Tem gente que recebeu recursos de Deus e está gastando isso num consumismo neurótico e exacerbado. A gente pega aquilo que não merece e ainda destrói longe dele. E é isso que esse rapaz faz. Destrói, o texto diz que ele gasta tudo, ele vive dissolutamente. Ele é o rei do camarote. Ele bota para quebrar. A Bíblia diz que uma hora isso acaba. Quando os recursos acabam, quando falta tudo, o texto diz a seguinte coisa. Versículo de número 14. Olha que coisa terrível que vai acontecer. Verso 14 do capítulo 15 de Lucas. E aqui você vai entender onde a gente quer chegar de maneira mais incisiva. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Quando todos os recursos dele se esgotam, a Bíblia diz que ao mesmo tempo, aquele lugar enfrenta uma grande fome. E aí, esse jovem, ele entra numa espiral de perdas. Porque o dinheiro dele já se foi, e ele olha para o lado e está todo mundo padecendo de fome. E está todo mundo sofrendo necessidade. E aí começa a passar pela cabeça todos os cenários possíveis de coisas que a gente poderia ter feito. Meu Deus, agora ninguém mais tem, eu também não tenho. Se eu tivesse guardado aquilo, se eu não tivesse gastado com aquilo outro, ou se eu tivesse poupado aquilo. Quando a gente desperdiça tudo, a gente descobre que o mundo inteiro está passando fome. A gente descobre que o mundo inteiro está em crise. E aí isso mexe profundamente. Mas aí, uma vez que isso é percebido, eu não tenho mais recursos. O lugar em que eu estou, o cenário em que eu estou também não tem. Chega o versículo de número 15, que eu quero chamar a sua atenção para ele. E foi... E chegou-se a um dos cidadãos daquela o quê, irmãos? Diga comigo assim, chegou-se a um cidadão daquela terra. Volta para mim o versículo 14, por favor. E houve, havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Versículo 15. E foi-se e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Aqui está o problema. Gasta tudo, destrói tudo, desgraça a vida,
E quando ele percebe que tudo acabou, quando ele percebe que não tem mais nada, ele percebe que não é só ele que não tem. O lugar onde ele está também não tem. Aqui ninguém pode me dar nada. Aqui está todo mundo com fome que nem eu. Só que a Bíblia diz que esse rapaz tem uma atitude estranha. Ora, se eu estou com fome, não tenho o que comer, estou passando necessidade, e onde eu estou, todo mundo está passando necessidade, a fome veio sobre a terra, a atitude mais correta seria procurar um outro lugar. Mas a Bíblia diz que quando esse jovem percebe que o caixa zerou, o texto diz assim: foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Há uma versão que diz: associou-se a um dos cidadãos daquela terra. Ele vai, encontra um homem e diz assim: e aí, o senhor pode me ajudar? A resposta do homem é: eu só tenho uma possibilidade para você. Qual é a possibilidade? Tem um chiqueiro ali no fundo, eu tenho uma porção de porcos, não vou te pagar salário, não tem comida, não tem remuneração, mas se você quiser, vai lá cuidar dos porcos. O impressionante é que o texto diz que ele vai. Enquanto cuida dos porcos, ele percebe que a lavagem, a alfarroba, o resto, começa a mexer com o seu estômago. Ele sente vontade de comer aquilo que até ontem era desprezível. E depois disso, nesse lugar, no chiqueiro de porcos, olhando para as bolotas, olhando para as alfarrobas, o texto diz, caindo em si, ele diz assim: espera aí, na casa do meu pai, muita gente tem abundância de pão, e eu aqui estou padecendo de fome. Quer saber? Tchau, porco. Vou para o meu pai. Amados, eu não sei se você consegue enxergar, mas ele não precisava ter passado por essa fase. Antes de me mudar para cá, eu passei 5 anos da minha vida viajando bastante. Pelo menos 3 finais de semana por mês, às vezes 4, eu estava pegando um avião para qualquer canto desse Brasil. E uma das coisas que gosto muito de viajar, mas uma das coisas que me irritava, eram as escalas da viagem. Eu já cheguei ao cúmulo de pegar um voo, e esse voo ainda existe, opera por aí, Londrina-São Paulo. Londrina-São Paulo. O voo sai de Londrina, e ao invés dele ir direto para São Paulo, que é perto, ele vai a Curitiba, e de Curitiba vai para São Paulo. Eu estive ano passado pregando no Acre, lá na pontinha do Brasil. Saí daqui de Londrina, eram 12:00. Cheguei lá 1h da manhã. O voo foi Londrina, Curitiba, Curitiba, São Paulo, São Paulo, Brasília, Brasília, Porto Velho, Porto Velho, Santarém, Santarém, Rio Branco. Eu não aguentava mais. Por quê? O lugar onde eu devia ir, onde eu queria ir, era Rio Branco. Para que passar em Porto Velho? Se eu quero ir para São Paulo, para que eu vou em Curitiba para depois ir para São Paulo? Esse texto tem uma escala que não deveria estar aí. Esse jovem fez uma grande burrada. Desperdiçou tudo que o pai tinha dado. Ele foi um pródigo, ele foi um camarada que botou para quebrar, ele se arrebentou. Só que a Bíblia diz que um dia tudo acaba, a Bíblia diz que um dia a fome vem, não tem recursos, não tem nada. Quando isso acontece, era para esse jovem ter caído em si e ter dito a seguinte coisa: quer saber? Quer saber? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para o meu pai. Porque entre trabalhar para um gentio que vai fazer o cuidar de porcos
é melhor trabalhar para o meu pai como um jornaleiro. Mas sabe o que esse cara faz? Ao invés de, quando tudo acaba, ele pegar um voo sem escala, partiu casa de papai. Está indo para onde? Para a casa do meu pai. Eu sei que lá tem abundância de pão. Ao invés de ir para a casa do pai, que é o lugar, ele diz assim, não, eu vou ver se eu consigo resolver por aqui. Seu fulano, sim, o senhor tem uns porcos aí, então, o senhor não tem alguma coisa para eu fazer, não? Tem aqui, cuidar dos porcos. Então tá bom, eu vou ficar por aqui. A fome na terra, ninguém dá nada, não há o que tirar daquele lugar, está todo mundo padecendo necessidade, mas ele resolve passar mais um tempo ali. Ele faz uma associação, ele desenvolve um relacionamento e ele passa um tempo sem propósito. É uma escala que não leva a nada. Podia ter ido direto para o pai. Podia ter voltado direto para o pai. Não precisava ter passado pelo chiqueiro. Não precisava ter estado com os porcos. Não precisava ter sentido vontade de comer as alfarrobas. Podia ter ido direto. Ouça com muita atenção o que Deus me manda dizer a essa igreja hoje. Existem pessoas aqui que não deveriam estar onde estão. Deus concedeu a você dons, talentos, capacidade, vida, recursos, e você tem desperdiçado isso, gastado isso longe de Deus. Chega um nível em que tudo se acaba, chega um momento em que a fome da alma fala muito alto. Ouça o que o Senhor diz a você, em nome de Jesus. Se você percebe que acabou tudo, o mundo não tem nada para te oferecer, não tente continuar no lugar da fome. Não, já sei, a coisa tá braba, o bicho tá pegando, mas tem um cara ali que eu acho que pode me ajudar. Seu fulano que cuida dos porcos. Para que perder mais tempo aqui? Para que perder mais tempo longe do Pai, se o texto diz que ninguém dava nada? O mundo não tem nada para oferecer. A gente pode até se iludir com algumas propostas. Não, estou arrebentado, estou na pior, mas teve um cara aí que disse que se eu continuar nessa, ele vai me dar uma moral. A gente entra e a gente descobre que perdeu mais 6 meses, perdeu mais 1 ano, perdeu mais 5 dias. A melhor alternativa é levantar e dizer, essa terra está com fome, não tem nada aqui. Vamos encurtar o caminho. Não quero saber de porco, não quero saber de subemprego, não quero saber de nada disso. Eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar para onde eu nunca devia ter saído, porque na casa do meu pai tem abundância de pão, na casa do meu pai tem abundância de misericórdia, na casa do meu pai tem abundância de graça. Encurte o caminho. Para que investir mais tempo nesse lugar de fome? Para que fazer associações com gente que não pode dar nada? Para que passar mais tempo num lugar onde não tem recurso? Em nome de Jesus, encurte o processo. Esse jovem não precisava ter ido ali. Se o dinheiro acaba, se ele entra no caixa eletrônico, mete o cartão, clica a senha e dá 0, saldo negativo, ele podia tirar o cartão e dizer, acabou, eu vou voltar para o meu pai. Mas sabe o que ele faz? Não, eu vou arrumar um emprego por aqui. Cara, a situação está braba, recessão, inflação, todo mundo passando fome. Não, mas tem um cara ali que é bacana, eu acho que ele pode me dar uma mão, ele pode me dar uma moral. Não deu. Não tem nada para oferecer. O mundo tem fome e a fome atinge a todos. E a gente não pode se iludir. Só existe um caminho seguro, só existe um lugar onde a gente pode renovar nossas forças. É em Deus. Eu quero ler com vocês alguns textos e a partir desses textos eu quero convidar você a pensar a respeito dessas coisas que eu lhe disse. Primeiro deles, Isaías capítulo 55, versículos 1 a 3. Isaías 55, Deus falando com o povo de Israel, olha o que ele diz para esse povo. Isaías capítulo 55. Ó vós, todos o que tendes sede,
vinde aonde? Vinde aonde, irmãos? As águas. E os que não tendes o quê? Dinheiro. Vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Deus está dizendo, o dinheiro acabou, o recurso acabou, você está na lona, vem a mim, rapaz. Vem sem dinheiro, vem sem recursos, vem. Não tenta dar um jeito sozinho, vem comigo. Quantas pessoas que a gente diz assim, rapaz, você não quer fazer uma aliança com Deus, se consertar? Não, pastor, é o seguinte, primeiro eu preciso consertar minha vida. Depois que tiver tudo certinho, aí eu volto para o Senhor. O cara está dizendo a seguinte coisa, eu estou no zero, eu vou tentar arrumar um emprego, levantar um dinheiro, e aí depois eu volto. Isso não dá certo. O mundo não tem nada para oferecer. O texto diz, vem sem dinheiro, vem. E você vai comprar de mim. Como é que compra sem dinheiro? Não sei, o Senhor tem de graça vinho e leite. Versículo 2. Verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Esse texto parece que foi escrito para o filho pródigo. E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, sem dinheiro. E a vossa alma se deleite com a gordura. Versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde e a vossa alma viverá. Não tenta dar jeitinho, não. Não tenta, não. Pula essa escala, pega um voo direto. Corra aos pés do Salvador. Se lance diante do Senhor. Sabe por quê? O máximo que você vai conseguir é aumentar sua fome. É prolongar mais, é potencializar a necessidade. Vamos ler mais um texto? Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías, capítulo 1, versículo de número 18. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Deus está dizendo, vocês são imundos, sujos, impuros, pecadores, mas faz uma coisa, vem aqui, vem conversar comigo. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Versículo 19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Senhor, estou sujo, pobre, com fome. Deus olha e diz assim, faz uma coisa então, vem a mim. Mas, Senhor, eu estou sem dinheiro, vem. Mas eu gastei tudo, vem. Porque se você vier a mim, você me ouvir, se você estiver junto comigo, se você resolver me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra, cara. Não passa pelo chiqueiro, não. Para que prolongar esse problema? Para que prolongar essa dor? Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 18. Apocalipse 3 e 18, e com esse texto eu termino. Apocalipse. Aconselho-te que de mim, é Deus falando, compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que veja. Sabe o que Deus está dizendo? Não adianta comprar em outro lugar. A Bíblia diz que quando o homem peca no jardim do Éden, se arrebentam, eles tentam comprar roupa em outro lugar. Eles pegam um monte de folha de figueira, cozinham e fazem umas tanguinhas. O Senhor aparece no meio do jardim, chama Adão e ele chega parecendo um índiozinho, com uma tanguinha de folhas. Deus diz assim, quem te mostrou que tu estava nu? Ah, mulher, serpente, né, aquela história toda, estou nu. Deus diz assim, me dá essa roupa aqui. Se você quiser comprar alguma coisa, não tenta improvisar, não. Se pecou, se está se sentindo nu, compra de mim. A Bíblia diz que o Senhor fez túnicas de veste de animal e o vestiu. Deus está dizendo, se você ficou nu, compra de mim. Está se sentindo imundo, compra de mim. Não está conseguindo enxergar, compra colírio de mim. Está se sentindo pobre? Compra ouro de mim. Eu tenho, em mim está o manancial da vida. O problema
é que a gente vai procurando intermediários. A gente tem medo, sei lá o que passa na nossa cabeça, e a gente vai tentando resolver por aqui. Não, eu vou tentar. Esse cara aqui é bacana, esse cara aqui vai me dar uma moral. E a gente quebra a cara. A gente diz, não, arrumei um namorado novo, ele vai resolver meu problema. E aí a gente se arrebenta. Não, consegui um negócio aqui espetacular, vou jogar na loteria e vai dar certo. E a gente só gasta dinheiro. A solução, o pão que eu preciso, a mão que eu preciso, a veste para me vestir, o ouro para me enriquecer, a roupa, o colírio, tudo, o Senhor diz assim, compra de mim. Não compra de intermediário, não. Não precisa passar em nenhum outro lugar. E vem direto para mim. A pergunta que eu quero fazer a você hoje é, até quando você vai continuar prolongando o caminho? Até quando a gente vai continuar criando um monte de escalas no caminho? Até quando, ao invés de ir daqui até ali, a gente vai querer passar por lá e por lá e por lá? Ouça. O caminho mais curto, o caminho mais fácil é correr direto ao Salvador. Jesus diz em Mateus 11, venham a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu aliviarei vocês. Ele não diz assim, se aliviem e venham a mim. Descansem e venham a mim. Ele diz, venham como vocês estão. Eu vou aliviar vocês. A gente acha que o pai está preocupado com o dinheiro. A ideia desse garoto talvez fosse, eu preciso chegar pelo menos para o meu pai com algum real na mão. Não precisa. Quando esse garoto volta para casa, a Bíblia diz que quando ele aparece na estrada, o pai corre, o abraça e o beija. Talvez falte em você essa disposição para isso. Você está tentando prolongar as coisas. Psst, ouça, já acabou os recursos aí onde você está. Nessa vida que você está vivendo, não adianta cavar mais, cara. Desse poço não sai água. Deus falando com Israel, ele diz assim, o problema de Israel é que eles trocaram a mim, o manancial da vida, por cisternas rotas. Eles escolheram uma cisterna furada, quando em mim estava todo o manancial. Até quando você vai continuar longe tentando resolver sozinho? Vá ao Salvador. Volte para casa. Renove sua aliança com Deus. Peça perdão. Você não precisa passar pelo chiqueiro. Pode ir direto ao Pai. Pode ir direto ao Pai. Ele é Pai. Ele abraça. Ele beija. Ele ama. Ele veste. Ele calça. Ele faz festa. E dá uma oportunidade nova de recomeçar. Vamos ficar de pé nesse momento. O nosso tempo já se foi.